O início de tudo, para transformar a cidade de Feira de Santana à potência que é hoje, começou com a criação da vila em 13 de novembro de 1832. O município e a vila foram criados no dia 9 de maio de 1833, com a denominação de Vila do Arraial de Feira de Santana, com o território desmembrado de Cachoeira, constituídas pelas freguesias de São José das Itapororocas, sede Sagrado Coração de Jesus do Perdão e Santana do Camisão, atual município de Ipirá. A instalação do município ocorreu em 18 de setembro do mesmo ano, quando foram empossados os primeiros vereadores. Capitão Manuel da Paixão Bacelar e Castro, primeiro presidente. Reverendos Luiz José Antônio Manuel Vitorino e Antônio Manuel Paulino Nascimento. Capitão Joaquim José Pedreira Mangabeira e Joaquim Caribé Meretova. O primeiro intendente a partir da proclamação da República foi Joaquim de Melo Sampaio. A Lei Provincial número 1320, de 16 de junho de 1873, elevou a vila à categoria de cidade. A partir daí passou a ser chamada de Cidade Comercial de Feira de Santana. Os decretos estaduais 7.455 e 7.479, de 23 de junho e 8 de agosto de 1931, respectivamente, simplificaram o nome para a feira. O decreto estadual número 11.089, de 30 de novembro de 1938, oficializou a denominação do município, Feira de Santana. O nome da cidade é uma homenagem dos considerados fundadores. No século XVIII, o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa ergueu uma capela na fazenda Santana dos Olhos d'Água, em homenagem à sua santa de devoção, Senhora Santana. Começava a nascer ali um ponto obrigatório de tropas, viajantes e tropeiros procedentes do Alto Sertão Baiano e de outros estados a caminho do Porto de Cachoeira, então a vila mais importante da Bahia. Surgia ali um cada vez mais próspero comércio de gado, ao lado de uma feira periódica. O crescente ritmo de desenvolvimento do povoado exigiu a construção de ruas largas, onde começaram a ser instaladas casas comerciais em grande quantidade, para atender a população que crescia somada à chegada de brasileiros e estrangeiros que adotaram Feira de Santana como moradia. Esse ritmo acelerado de crescimento levou o povo a pedir a criação do município. Estava nascendo aquela cidade que se transformaria na segunda do estado, 31ª do país, e uma vocação para atrair gente de todas as partes do país pela sua localização geográfica, como o entroncamento que une o país e a hospitalidade do seu povo. Na última década, Feira de Santana teve um desenvolvimento econômico de 9% ao ano, segundo informações divulgadas pela Prefeitura. A cidade tem o melhor crescimento industrial do estado, abrigando mais de 11% dos estabelecimentos deste setor. A cidade tem 14.538 mil empresas ativas, que geram quase 133 mil empregos. O comércio representa 50% do perfil empresarial, seguido do setor de serviços com 33% e indústria, que mesmo sendo tão forte na economia do município, corresponde a apenas 9,8% nesse aspecto. É uma cidade com a sua economia baseada no comércio, tem a indústria com uma importância considerável, e os serviços que também compõem a economia. Princesinha do Sertão, conheça a Feira de Santana, cidade com mais de 600 mil habitantes que nasceu de fazenda no interior da Bahia. Em tamanho, o município só perde para Salvador, que fica a 108 quilômetros. Com 6 rotas para transporte de produtos, hoje, Feira de Santana é destaque na produção industrial do estado. Em meados do século XVIII, quem visitava a fazenda Santana dos Olhos d'Água no interior da Bahia não fazia ideia de que pisava nas terras que no século seguinte seriam transformadas na cidade de Feira de Santana. O município é fruto do desenvolvimento do território, que antes de cidade foi feira de comércio livre e vila. Feira de Santana teve o maior crescimento industrial da Bahia nos últimos anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Feira de Santana foi fundada oficialmente em 1832. Na época, a população era formada, em sua maioria,
por feirantes que tiravam o sustento das terras que compõem a cidade. Desse comércio surgiu o avanço e o crescimento da região. Com 6 rotas para transporte de produtos, hoje Feira de Santana é destaque na produção industrial da Bahia e teve o maior crescimento do setor no estado nos últimos anos. Localizada a cerca de 108 quilômetros de Salvador, Feira de Santana é a maior cidade do interior da Bahia. Em tamanho, ela perde apenas para a capital, que é o maior município do estado. Com 1.304,425 km², a cidade está no centro-norte da Bahia, segundo o IBGE. No último levantamento do órgão, em 2018, 609.913 pessoas habitavam o município. Assim como Salvador, Feira tem região metropolitana. Originalmente, o território englobava outros 5 municípios: Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho. No entanto, foram anexadas mais 10 cidades que formam a área de expansão metropolitana do município. São elas: Anguera, Antônio Cardoso, Candeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta. Além disso, as terras da cidade são divididas em 8 distritos: Feira de Santana, Bonfim da Feira, Humildes, Ipuaçu, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria e Tiquaruçu, apelidada pelo escritor Rui Barbosa como Princesinha do Sertão. Feira de Santana, sem praia, a população conta apenas com algumas lagoas. No entanto, o município apresenta diversos atrativos, entre eles nos setores da economia e educação. Atualmente a cidade tem algumas instituições de ensino superior: Universidade Estadual de Feira de Santana, UELS, e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, embora não faça parte do Recôncavo Baiano. Tradição há mais de 80 anos, a micareta de Feira de Santana. Segunda maior festa de rua do estado e primeiro carnaval fora de época do país. Movimenta a cidade e impulsiona o mercado. O transporte. A cidade conta com 2 empresas de ônibus, que transportam seus cidadãos diariamente, contando com os corredores de ônibus BRT, ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado, com algumas dificuldades, mas funcionando. A saúde. Possui uma grande quantidade de clínicas, particulares e públicas, hospitais públicos e privados, hospital regional contendo várias especialidades, atendendo não só a cidade de Feira, mas também as cidades vizinhas. O clima quente com chuvas abundantes, principalmente no inverno, menos no verão. Trânsito. No horário de pico, tráfego intenso, embora tendo suas avenidas bastante largas, com 2 a 3 ou mais pistas, principalmente nas avenidas de acesso ao centro, com grandes lojas, vários atacadões, grandes distribuidoras de produtos, grandes bancos privados e públicos. Uma cidade com estrutura de capital. Esta é Feira de Santana. Galera, um pouquinho de informação sobre Feira para vocês. Peço, se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e inscrever no canal, para nos ajudar. Postaremos mais conteúdos para vocês. Obrigado, um abraço a todos que viram, nem que seja um pouquinho do vídeo. Valeu, TV Ava Digital.